Olá, olá, tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso segundo vídeo sobre sífilis, que nesse caso a ênfase é sobre exames laboratoriais. Então, eu sou Josiane, aqui do Instituto Magister, e já peço também para que vocês, que não estiver inscrito, por favor, se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa realmente dar seguimento ao nosso projeto. Então, vamos ao vídeo. A sífilis é uma infecção que começou a ser identificada, começou a ser descrita no final do século XV, 1495, é descrita a primeira infecção, mas, historicamente, existem alguns trabalhos que mostram que mesmo antes de Cristóvão Colombo chegar aqui nas Américas, século XIII, século XIV, já existiam crânios na Europa, né, de pessoas que tinham sido infectadas pelo Treponema pallidum. Vocês podem ver melhor isso no vídeo 1. A sífilis é uma doença causada por uma bactéria, que é um bacilo flexível espiralado, como vocês podem ver na imagem. Essa mesma imagem, outras parecidas vão aparecer mais adiante. Aqui é uma imagem de microscópio. E o nome dessa bactéria é o Treponema pallidum. O Treponema pallidum é classificado como uma bactéria gram-negativa, porque ela não se cora pelo método de Gram, como os gram-negativos clássicos. Tá? Porém, ela não apresenta as características ou todas as características de um gram-negativo comum. Por exemplo, o Treponema pallidum não possui na sua membrana externa aquela molécula complexa que é inclusive importante para a resposta imune, para o nosso sistema imune, que é o chamado lipopolissacarídeo. Então, os demais gram-negativos possuem LPS, ao contrário do Treponema pallidum. Eu quero aproveitar essa figura também e mostrar para vocês essa estrutura interna azul, em que é justamente a estrutura molecular, né, que funciona como um motor para que realmente a bactéria possa se movimentar. Né? Ela é bastante ativa, ela tem um alto poder de penetração pelas estruturas dos tecidos do nosso organismo, inclusive ossos, né? E essa estrutura azul interna é que permite toda essa movimentação. Do ponto de vista molecular, o Treponema pallidum possui uma baixa expressão do que se chama de PAMPs, que são padrões moleculares associados ao patógeno. São moléculas que os micro-organismos possuem, moléculas estranhas ao nosso organismo e que, portanto, são identificadas, são reconhecidas pelo nosso sistema imune, para que haja toda uma ativação e que se inicie uma resposta tentando combater, né, tentando proteger o nosso organismo. No caso, o Treponema pallidum consegue, por ter baixa expressão de PAMPs, né, consegue evadir tanto o sistema imune inato como o sistema imune adaptativo. Então, a resposta imunológica não é tão forte, tão intensa, né, por conta dessa baixa expressão dessas moléculas. E isso permite que o Treponema pallidum permaneça no nosso organismo, né, facilita o processo de replicação da bactéria, o processo de disseminação da bactéria e a sua persistência no nosso corpo. Né? O Treponema pallidum e a sífilis, no caso, tem a característica da furtividade, ou seja, é discreto, procura passar despercebido, às escondidas, dissimulado, oculto, né? Que são sinônimos de furtividade. Aqui, gente, são algumas moléculas, eu não vou entrar em detalhe dessas, né, cada uma delas, mas ressaltei aqui alguns exemplos. São moléculas da bactéria, do treponema, tá? Aqui em especial relacionadas, posicionadas na membrana externa do Treponema pallidum, tá? E que tanto são importantes para o nosso sistema imune, então elas têm uma função antigênica importante, como também elas têm uma função, né, biológica para a bactéria. Por exemplo, a ATP0751, que é a palilizina, ela tem a função de proteólise e tem a função também de degradar o coágulo e a matriz extracelular. E ao degradar nossas estruturas celulares, nossas proteínas, né, a bactéria consegue penetrar, se espalhar, atingir outras partes do nosso corpo. E também ressalto a TPP17, que tem uma função de citoadesão, né, de se ligar a algumas células do nosso corpo. Então, gente, aqui nesse slide eu mostro para vocês uma figura, uma representação, né, do que se chama matriz extracelular. É um conjunto de moléculas, né, por exemplo, aqui o colágeno,
a fibronectina, né, que são moléculas importantes que unem, dão estrutura, sustentação aos nossos tecidos, tá? As células que compõem os nossos tecidos, tá? E que isso aqui é um alvo importante do treponema pallidum. O treponema, através daquelas moléculas do slide anterior, né, ele consegue ter uma capacidade de penetração importante, né? Então, a gente já viu que ela tem uma atividade, né, uma movimentação intensa, né? E ela penetra pela mucosa, penetra pela pele, tá? É só necessário haver um contato direto da pele de uma pessoa, né? Uma pessoa, no caso, não infectada, com a superfície da outra pessoa onde tem a lesão, e nesse caso a lesão rica em bactéria, principalmente a forma primária, mas não só a forma primária, né? Essa bactéria tem um poder de penetração, inclusive locais que têm pouca queratina, locais com abrasão, por exemplo, a região perianal, a região perigenital, né? A pele propriamente dita, a mucosa oral, por exemplo, né? Além da peniana, além da vaginal, tá? Em outros, mais de um lugar, portanto. Vai haver uma interação com a fibronectina, que é essa estrutura aqui pequenininha na ponta mesmo do laser, a fibronectina e a laminina. Vai haver aquela movimentação rotacional intensa, né, bastante ativa essa bactéria, e através dessa proteína, que é a TP0751, que estava no slide anterior, o treponema pallidum tem essa importante ação proteolítica que vai ajudar realmente na destruição dos coágulos e da destruição dessa matriz para que ela consiga realmente penetrar pelos tecidos e entrar realmente no nosso corpo. Bem, gente, aqui são alguns números que talvez sejam importantes, né, para vocês em algum momento, tá? Alguns dados. O treponema pallidum está presente nas lesões e nas mucosas, né? Nas lesões das mucosas e em outros fluidos, tá? É necessário que haja no mínimo 10 bactérias, né, em torno disso, para que haja a transmissão de uma pessoa para outra, certo? Então, reparem que a quantidade realmente é pequena para que haja essa transmissão. A infectividade é de 10 a 30% por contato sexual e de aproximadamente 60% por relação. Então, observem que não é difícil transmitir de uma pessoa para outra, tá? E mesmo na sífilis recente, não tratada, né, em torno de 40% das pessoas com a forma recente já podem ter a bactéria presente no sistema nervoso central, né? Ela já é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, mesmo nessas formas iniciais não tratadas. Mesmo que a pessoa esteja sem manifestação neurológica, nesse caso aqui, do ponto de vista neurológico, assintomático, porém a bactéria em si já é capaz de atravessar. Aqui, gente, nesse slide, eu vou falar um pouquinho da resposta imune, né, relacionada com a infecção, né, pelo treponema pallidum, que é importante tanto para a fisiopatologia como também para o processo de diagnóstico, tá? Que é o objetivo principal do nosso vídeo aqui, tá? Mas para a gente poder compreender melhor. Então, uma vez acontecendo a infecção, essa bactéria que chegou a esse organismo através da pele, né, basicamente assim, através de uma relação sexual, né, que é a forma principal, ou o neném que passa, o bebezinho quando passa na hora do nascimento e que entra em contato com as feridas da mãe, né, por exemplo. Então, basicamente, essas duas situações. Essa bactéria na região de epiderme, na região de derme, ela vai ser fagocitada ou ela precisa ser fagocitada, principalmente por células que são localizadas nessa região da nossa pele, que são as células fagocíticas, né? Representadas aqui por essa célula, essa estrutura em amarelo. Então, são células fagocitárias, elas vão seguir, elas vão migrar via sistema linfático até os linfonodos, e lá nos linfonodos, a célula fagocitária, que processou, que degradou o micro-organismo, deve apresentar essas moléculas do micro-organismo, né? São chamadas de células apresentadoras de antígenos. Elas vão apresentar esses antígenos aos linfócitos B e T, que estão nos linfonodos, né? A princípio eles estão inativos, tá? E eles vão ser ativados e diferenciados, né? Então os linfócitos B vão ser ativados, os linfócitos T vão ser ativados, né? E cada um vai exercer a sua função. A principal função dos linfócitos B é a produção dos anticorpos, que nesse caso vão ser anticorpos específicos contra aquelas estruturas moleculares, aquelas proteínas do treponema pallidum, né, dos slides anteriores, tá certo? E também vai haver, claro, a ativação da resposta imune celular, né, a ativação do linfócito T, que eu vou comentar melhor já já. Os anticorpos aqui produzidos, né, são anticorpos específicos, certo?
Eles vão caracterizar, basicamente falando, aqui eles vão caracterizar o que se chama de resposta imune humoral, né? Então, esses anticorpos devem reconhecer aquelas proteínas, aquelas estruturas do treponema pallidum, né? Vão se ligar àquelas estruturas proteicas moleculares do treponema, e são também chamados de anticorpos opsonizantes, tá? Isso aqui é o nome da imunologia. Esses anticorpos, né, ligados à bactéria, eles vão ser reconhecidos na superfície dessa célula aqui. Essa célula é chamada de monócito, e aqui que eu representei para vocês os chamados receptores dos anticorpos. Então, os anticorpos ligados ao treponema vão ser reconhecidos aqui por esses receptores e vão ativar essas células, né, esses monócitos no caso. O monócito, por sua vez, ativado, vai ser transformado em macrófago, que tem uma alta capacidade de fagocitose, né, uma célula bastante ativa, e esse macrófago vai ajudar, né, vai participar também do processo de ativação do linfócito T, né? Esse linfócito T, no caso, tanto o tipo CD4 como o tipo CD8, esses linfócitos produzem interferon gama, né, que vão ajudar também, essa molécula interferon gama vai ajudar a ativar, intensificar, reforçar o efeito do macrófago. Então, reparem que aqui acontece um processo, né, de ativação mútua, né, ativação recíproca, essa ativação da resposta imune celular, tá? Em que o poder fagocítico, no caso aqui pelo macrófago, é ampliado, tá? Esse macrófago também vai ser capaz de produzir essas moléculas que são chamadas de TNF-alfa e IL-6, né? Fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, que são moléculas também muito importantes para a resposta imune celular, né? Para ampliar ainda mais, intensificar ainda mais esse processo celular na tentativa, né, de debelar, de destruir o micro-organismo. E um outro aspecto paralelo, né, que acontece também, que é a participação da resposta das células natural killer, ok? Aqui esse slide é para tentar caracterizar melhor, né, indicar melhor o que está acontecendo nessa sífilis inicial. Então, nós temos um cenário em que há um infiltrado perivascular com a presença de linfócitos, histiócitos, plasmócitos e também a proliferação das células endoteliais, né? Então, a endoarterites obliterans e a oclusão das artérias. Aqui ao fundo, nessa imagem, vocês observam espiroquetas na derme e células inflamatórias. Bem, gente, entrando mais um pouquinho em algumas características da bactéria, algumas características biológicas, né? Então, Treponema pallidum é considerado uma bactéria de crescimento lento, né? Então, em torno de 30 a 33 horas para que haja o seu crescimento. É muito difícil manter a bactéria, tá? Praticamente em laboratório, em bancada, não se consegue, tá? Ela não resiste a ambientes ricos em oxigênio, a altas temperaturas, a ambientes ressecados. Então, isso para o laboratório realmente fica muito difícil, tanto para o cultivo como para os estudos genéticos, né? Ela tem essa característica, como já foi dita, né, que se assemelha aos gram-negativos, porque ela tem uma fina, uma delgada camada de peptídeo glicano, tá? Então, ela é classificada como uma gram-negativo, mas ela não é corada, né? Assim, não se usa o método de Gram, tá? Não se usa o método de Gram para corar Treponema pallidum, para pesquisar treponema em secreções, tá? Não se faz isso, não se deve fazer, tá? Elas são bactérias muito móveis, então isso aqui, essa característica, né, o fato de serem muito móveis, né, permite que seja feito um exame microscópico a fresco, como eu vou comentar em breve, já nos próximos slides para vocês. Aqui, bem rapidamente, só para relembrar, né, chamando a atenção que eu descrevo melhor no vídeo 1, né, no primeiro vídeo sobre sífilis. Aqui, só para lembrar que a sífilis primária, a lesão ocorre nos locais onde houve o contato direto com a lesão da outra pessoa, né? Então, região geniturinária, né, região anal, né, a região oral, cavidade oral, tá certo, gente? E também, por exemplo, em dedo, né, algumas regiões onde houve o contato de acordo com o estilo, tipo, né, de prática sexual de cada pessoa. Bem, então só para ilustrar realmente, tá? Para compor aqui esse vídeo, mas os detalhes estão realmente no vídeo 1. Então, aqui eu trouxe algumas figuras referentes à fase primária, né, a lesão no local onde houve o contato direto, né, então, de acordo com a prática sexual de cada pessoa, tá certo, gente? A fase secundária, em que a gente pode realmente verificar que a bactéria se espalha, né, por várias partes do corpo. Aqui eu estou mostrando em partes, né, visíveis na pele, mas ela vai para as articulações, para o pulmão, né, para várias partes realmente.
Então, aqui, caracterizando a fase terciária, né, em que realmente a bactéria penetrou, né, de forma já bastante importante, com sintomas, com sinais, com características no sistema nervoso central, né, ela perfura os ossos, enfim, ela realmente, né, se espalha definitivamente pelo organismo da pessoa. Então, vamos ver agora os tipos de exames laboratoriais, ou pelo menos alguns tipos de exames, né, que existem. Bem, então nós temos os chamados exames diretos e os exames indiretos, né? Os exames diretos são aqueles em que a gente pesquisa exatamente o micro-organismo, nesse caso, a bactéria, né? Então, se coleta a amostra da lesão, tá certo? Do órgão, no caso, genital da pessoa. Não se faz isso para a boca, né? Não se pesquisa Treponema pallidum de amostra bucal por conta da própria flora da boca, né? Que pode prejudicar a interpretação, né? Gerar um resultado falso, tá? Mas a região genital da pessoa, ok? Pesquisa exatamente o micro-organismo, né? Leva ao microscópio, a gente vai ver já já. E os chamados exames indiretos são aqueles, na maior parte, né, os exames que são feitos em várias situações, em que a gente pesquisa através da presença dos chamados anticorpos, ok? Bem, havendo, no mínimo, a suspeita clínica, se coleta esse material, né? Então pode ser a secreção da lesão, lembrando que no caso de sífilis é uma lesão pobre em secreção, tá? E se coleta também o sangue desse paciente, tá? Dessa secreção da lesão se faz a microscopia, ou também se faz um tipo de teste chamado reação em cadeia da polimerase. E do sangue dessa pessoa, né, se separa o soro, se separa o plasma, né, e vai se pesquisar o anticorpo. Nós temos no mercado, são realizados testes chamados de testes treponêmicos ou também os testes não treponêmicos, né? Existem alguns conjuntos de testes que se encaixam em cada uma dessas situações, como nós vamos ver na sequência. Aqui, como teste direto, né, a microscopia, em que se coleta da amostra, da secreção, né, da lesão primária do paciente e vai diretamente levar essa secreção para o microscópio. E é preciso, aqui é chamada microscopia de campo escuro, um microscópio, né, com uma adaptação especial, uma sala toda escura, é preciso que esse ambiente esteja realmente escuro, para poder evidenciar, visualizar essas bactérias muito pequenas, né? A imagem aqui está ampliada, e elas são ativas, então elas vão se movimentar aqui nesse teste. Tá certo, gente? Então é a chamada microscopia de campo escuro, né? Tem vantagens, desvantagens, né? Como todos os testes, existem alguns detalhes que a gente não vai ter condição de discutir aqui, só num curso realmente, em um outro momento, com mais detalhes para a gente poder conversar melhor. Ainda como exemplo de teste direto, nós temos na microscopia, só que agora, ao invés da bactéria estar ativa, né, uma outra forma é quando essa secreção é corada, então a bactéria, claro, ela vai morrer, ela fica imóvel agora, ela é fixada no vidro, na lâmina, e aí nós temos alguns corantes especiais que vão exatamente ajudar a essa identificação, tá? Tanto da secreção, como no caso a chamada imunohistoquímica, né, para poder realmente ajudar a visualizar a bactéria. Aqui, gente, para mostrar para vocês os testes chamados de indiretos, né? Então, eles são chamados assim porque nós não identificamos exatamente o micro-organismo, mas a presença de anticorpos que são produzidos pelo nosso sistema imune a partir da presença daquele agente agressor, no caso nosso aqui, o Treponema pallidum. Então, é para pesquisar os anticorpos que, no grupo dos testes treponêmicos, né, esses testes aqui, FTA-ABS, enzima imunoensaio, aglutinação, imunocromatografia, eles identificam a presença dos chamados anticorpos específicos, né, das classes principalmente de GA, IgM e IgG, são aqueles anticorpos produzidos naquele slide anterior, produzidos pelos linfócitos B e que são já específicos para o Treponema pallidum, né? E no grupo dos testes laboratoriais chamados de não treponêmicos, né, são anticorpos agora que o nosso organismo produz, em especial os chamados anticorpos anticardiolipina, né, não são anticorpos específicos para o Treponema pallidum, tá? Eles podem aparecer também em outras condições clínicas, em outras situações,
mas se observou, historicamente falando, que eles tinham uma produção, né, que há uma produção aumentada, nosso corpo produz maiores quantidades desses anticorpos anticardiolipina quando a pessoa está em algumas situações, né, em algumas fases da sífilis, como a gente vai ver já já, tá? E aqui em especial são dois testes, né, chamados não treponêmicos, o VDRL, né, e o RPR. Então, gente, o que é esse VDRL? Eu vou começar com os testes não treponêmicos, certo? Então, Venereal Disease Research Laboratory, que é o nome do laboratório onde se desenvolveu, né, eles pesquisaram, desenvolveram essa metodologia, isso já tem muitos anos, né, em que eles observaram que pessoas com sífilis, principalmente o final da fase primária, né, e a fase secundária, principalmente esse período, essas pessoas passavam a produzir um anticorpo contra um tipo de fosfolipídio, aqui a cardiolipina, né? Então, a princípio, essa cardiolipina é um fosfolipídio isolado do boi, tá? E aí eles desenvolveram uma metodologia em que eles, né, criaram como se fossem micelas, né? Uma estrutura estável aqui contendo colesterol, né, lecitina e a cardiolipina, tá? Aqui é uma representação, claro que isso aqui é no nível microscópico, né? Aqui é no nível molecular, tá certo? E aqui em vermelhinho nós estamos com os chamados anticorpos não treponêmicos, né, não são específicos, são os anticorpos anticardiolipina, que as pessoas, né, que têm sífilis, principalmente o final da primária e a fase secundária, essas pessoas produzem grande quantidade desses anticorpos. Quero chamar a atenção novamente que não são anticorpos presentes exclusivamente em situação de sífilis, tá? Aqui embaixo, né, para mostrar para vocês, é o que a gente chama de placa de Klein. Eu não vou poder entrar em detalhes, né, aqui nesse vídeo. Para isso, realmente, a gente precisa de um curso, de um encontro, né, mais detalhado, para que a gente possa discutir melhor. Então, observem que o anticorpo anticardiolipina da amostra biológica, né, no caso aqui do sangue do paciente, esse anticorpo deve se ligar às estruturas de cardiolipina presentes nessas micelinhas, né? Então vamos chamar aqui de partículas. Então ele vai se ligar em uma partícula, vai se ligar na outra partícula e assim vários anticorpos, né, vão fazer a mesma coisa, vão fazer como se fossem pontes entre as partículas, grudando, unindo, formando um complexo, né, entre essas partículas, que a gente vai ver no próximo slide como é que vai ficar. Então, no slide anterior, nós vimos do ponto de vista molecular e agora, né, a reação, o resultado da reação propriamente dita que nós precisamos interpretar, né? Não vou fazer a interpretação completa aqui nesse vídeo para vocês, não é o caso, mas aqui é só para mostrar como é que fica esse resultado, né? Nós vamos levar isso para o microscópio e nós vamos ver se há uma floculação, né? Então, aquelas partículas, chama assim, elas vão se agregar, né, através das pontes dos anticorpos e nós vamos ver a formação desses flocos, né? É um tipo de reação chamada de floculação, de aglutinação, em que nós temos o resultado chamado não reagente, né? Que ficam assim umas partículas, umas poeirinhas muito fininhas, né? Poeirinhas entre aspas, fininhas naquele meio líquido, é não reagente, como seria aí o não positivo, né? Como se fosse o não positivo, e os flocos que dão aí para nós o resultado reagente, tá? Tem todo um processo, tem todo um detalhamento aqui com relação ao VDRL, que se chama de titulação, tem limitações, vantagem e desvantagem, né? Que precisam ser melhor discutidas, porém, em um outro momento. Então, gente, aqui agora nós vamos ver um pouquinho sobre os chamados testes treponêmicos, né? Testes específicos. E, por exemplo, o FTA-ABS, que inclusive é um teste de referência para o treponema pallidum. Então, aqui é um teste, né, laboratorial que utiliza também microscópio. Observem que o treponema aqui está com uma cor verde, né, um fluorescente, tá? Precisa de esse teste exige alguns cuidados, né, como tudo em laboratório, um controle de qualidade, vantagem, desvantagem, limitações, treinamento constante, né, da equipe que realiza, tá certo, gente? O FTA-ABS. Bem, gente, aqui é a chamada imunocromatografia, né? Como um exemplo, ou mais um exemplo, de teste treponêmico, teste específico, tá? A imunocromatografia, que é considerado, né, chamado de teste rápido. Então, muitos de vocês já conhecem alguns tipos de testes rápidos, tá? Inclusive para coronavírus, né? Como estamos todos agora vivenciando, tá? Então, aqui nesse poço, nesse orifício, se coloca a amostra do paciente, a amostra essa que supostamente, né, é o que se investiga, né, tem anticorpos contra o treponema pallidum, e no caso desse kit, né, o kit detecta IgA, IgM e IgG contra treponema pallidum.
Essa amostra vai se espalhar por esse filme, né? Então existe uma estrutura interna, né, aqui, onde existem os antígenos do Treponema pallidum, que o fabricante, né, coloca, e é preciso, é necessário, seguindo rigores, né, técnicos, laboratoriais de controle de qualidade, né? E que se essa amostra do paciente realmente possui anticorpos, isso eu estou falando de forma muito simplificada, né? Esses anticorpos vão se ligar a esses antígenos e a gente vai conseguir, vai ser possível visualizar essa primeira banda, tá? Na sequência, é necessário, né, essa amostra vai continuar se espalhando e é necessário que haja a visualização, né, que apareça essa segunda banda vermelhinha, que é o controle do teste, tá? Então, um teste rápido, seja para finalidade, né, qualquer que seja a finalidade, para treponema, para coronavírus, né, para gravidez, enfim, para qualquer situação, que não apareça essa bandinha, né, essa segunda aqui do controle, esse teste é inválido, né, não pode ser de jeito nenhum considerado para fins de diagnóstico. Tá certo, gente? Tem que ser repetido, muda lote, alguma medida tem que acontecer, né? Mas esse resultado, sem essa bandinha do controle, não pode ser considerado. Cabe lembrar que nós já vimos isso já no primeiro vídeo, né? Que também para as grávidas, para os bebês, para as crianças, né? Existe o risco de transmissão congênita, existe o risco de esse bebezinho desenvolver ao longo dos primeiros meses ou dos primeiros anos, né, a sífilis congênita. Então é necessário, né, precisa entrar como teste pré-natal, precisa realizar o teste pré-natal, precisa fazer o teste o quanto antes, assim que descobrir a gravidez, né, de preferência descobrir a gravidez no início desse processo gestacional, né, e que os exames sorológicos para a sífilis precisam acontecer no início da gestação, no início do terceiro trimestre, e ao entrar no hospital, seja para o processo do parto propriamente dito, ou por causa de algum processo de aborto espontâneo, né, que esteja acontecendo. Esse slide aqui, gente, eu tentei reunir algumas características, tanto clínicas como laboratoriais, né, para tentar ajudar, facilitar um pouco a visualização. Não vou entrar, não posso aqui agora entrar em detalhe, né, não vem ao caso desses resultados de interpretação, de discussão desses resultados, tá? É claro que existem limitações, restrições, sensibilidade, especificidade, né, a forma, a fase da doença interfere, tá? Mas é preciso que todo mundo, né, quem tiver maior necessidade, maior interesse no tema, né, que vocês parem o vídeo um pouquinho, olhem com calma, tá certo, gente? Para que possam compreender melhor e confrontar, né, com a literatura. Esse gráfico aqui, gente, mostra na abscissa a linha do tempo, né? Então, o tempo a partir de quando houve a infecção, tá? E na ordenada, a porcentagem de pacientes com sorologia positiva, certo? Os testes, no caso, os resultados reagentes. Em que na linha azul nós temos os chamados testes treponêmicos, por exemplo, o FTA-ABS, né? E na linha alaranjada nós temos os chamados testes não treponêmicos, por exemplo, o VDRL, tá certo? Essa linha ou essas duas linhas tracejadas, né, elas se referem a quando existe um tratamento, né, correto, que realmente houve a cura, a melhora do paciente, tá bom? Em que eu quero, né, eu preciso chamar a atenção aqui para vocês, existem diversos detalhes, né, que não cabem aqui nesse vídeo agora, né, realmente precisa de um outro momento, um outro espaço, né, mas eu quero chamar a atenção para vocês que os anticorpos chamados de treponêmicos, né, a resposta imune específica, esses anticorpos não nos dão a informação de que houve ou, né, está havendo uma eficácia do tratamento. Tá? No caso, essa resposta imune específica é confirmatória, é para indicar que a pessoa em algum momento teve sífilis. Esses anticorpos aqui, de novo, representados em azul, eles perduram no nosso organismo por longos anos, né? Então, a resposta imune específica, tá? Enquanto que a linha alaranjada, relacionada com os testes não treponêmicos, sim, né? Eles, por exemplo, o VDRL, né? Sim, são os que realmente são importantes como indicadores, né? De melhora da cura, no caso do paciente. Então, uma vez o paciente fazendo uso do antibiótico, em especial aí a penicilina benzatina, né? Existem protocolos de tratamento, existem outros medicamentos, né? Outros antibióticos que são prescritos ou podem ser prescritos, mas em especial realmente é a penicilina benzatina, né? Então é necessário que esse paciente seja muito bem orientado, sensibilizado, né? Orientado de fato ele
sua parceiro, parceira, seus parceiros, enfim, todas as pessoas envolvidas corretamente tratadas e acompanhadas, né, para que realmente haja a queda do título, né, que é um outro aspecto laboratorial que precisa também ser melhor discutido, o título do VDRL, tá certo? Então, esse é um critério importante para que haja, de fato, a percepção, né, a conclusão de que essa pessoa foi curada ou está sendo realmente curada. Bem, esse slide aqui é para lembrar que toda a equipe de saúde está envolvida, né, tem compromisso, tem parte, né, nesse processo de detecção, orientação, acompanhamento, né, reforçar esse paciente com relação aos cuidados, não só com relação àquela sífilis do momento para o tratamento, como para evitar futuras, novas, outras infecções, tá certo? É necessário que toda a equipe de saúde, né, esteja realmente preparada para orientar, não só do ponto de vista técnico, mas a informar essa pessoa, sensibilizar essa pessoa, né? Que essa pessoa entre em contato com todos os seus parceiros, parceiras, né? Com todas as pessoas com quem ele teve alguma relação sexual, ou que dividiu seringa, ou que compartilhou algum objeto sexual, né? Tipo um vibrador, por exemplo, né? É necessário realmente reforçar esse tipo de orientação para que realmente consiga tratar, né, e consiga frear, barrar o avanço, tanto de sífilis como de outras infecções. Então, gente, já encerrando o vídeo, né, aqui algumas perspectivas com relação, né, a sífilis, a avanço no tratamento, na pesquisa sobre sífilis. E existem algumas perspectivas. O desenvolvimento de novos métodos laboratoriais que não necessitem de coleta de sangue, né? Então, isso está sendo desenvolvido, testado, a viabilidade, sensibilidade, especificidade, né? Falso positivo, falso negativo, tudo isso precisa ser investigado, né? O desenvolvimento de novos métodos laboratoriais que identifiquem a fase da doença, né, que seja possível identificar a fase, porque muitas vezes o paciente não sabe, né, há quanto tempo que ele está infectado, né? O desenvolvimento também de exames que sejam mais simples para os bebês, né? Lembrando que esses bebês, inclusive, precisam fazer, né, eles precisam ser submetidos à punção lombar. Então, quanto mais simples e, obviamente, com qualidade fidedigna, né, esses exames possam ser, melhor para o diagnóstico, acompanhamento, né, desses pacientes bebês. Então, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pesquisa, né, desse trabalho resumido, tá? Que vocês nos acessem através do Instagram, que vocês nos acompanhem também através do Telegram, o nosso site de cursos, nós temos algumas inscrições abertas, né? Acompanhem a nossa programação, tá? Da área de saúde, da área de educação, tá certo, gente? Nós temos algumas inscrições acontecendo. As nossas lives no canal do YouTube aqui, né? Todas as quintas-feiras, 19 horas, né? Trazemos algum convidado especial para vocês. São lives, né? São encontros abertos para todas as pessoas, tá? Então, é isso aí. Até a próxima, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.